Bom dia, igreja, graça e paz. Estão todos bem? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? É sempre uma alegria estar no meio do povo de Deus, estar reunido em nome do Senhor Jesus. Você viu que texto interessante que o nosso diácono Lucas leu, não é? Eles tinham uma concepção, né, lógico, diferente da nossa, porque era um tempo de revelação inferior à nossa, e o templo ali significava literalmente a casa de Deus, um lugar onde Deus ia habitar e se manifestar. Então eles não pouparam esforços em fazer o mais suntuoso templo que já houve em Israel, que é conhecido como o Templo de Salomão, porque eles acreditavam que era a casa de Deus, não é? Hoje nós temos uma compreensão mais ampla que Deus habita em nós, e é uma coisa muito maior, né? Não tem comparação, um Deus que habita em nós pelo seu Espírito, mas também o ajuntamento da igreja traz essa presença de Deus de forma especial. Então continua sendo muito especial o ajuntamento da igreja, né? O vir à casa do Senhor, vir à igreja para adorarmos a Deus, amém? Nós estamos seguindo o livro de Hebreus, com a proposta de estudarmos todo o livro de Hebreus, e a semana passada nós vimos Hebreus capítulo 1, e fomos até o versículo de número 3, propriamente, e hoje nós vamos dar sequência na leitura de Hebreus, capítulo 1, e vamos ver do verso 4 até o verso 14, e depois o capítulo 2, de 1 a 4, porque na verdade acreditamos que toda essa sequência, até do 2 a 1 a 4, diz respeito ao mesmo assunto, à conclusão do mesmo assunto. Lembrando que a Bíblia, na verdade, como por exemplo o livro aos Hebreus, foi uma carta escrita aos Hebreus, não é? Então não tinha divisão de capítulos, não é? Não tinha os versículos, isso tudo foi criado depois para facilitar o nosso estudo, não é? Então, nós temos que imaginar isso como uma única carta escrita com o propósito no qual o autor dirige. Vamos lá à leitura da palavra de Deus. Hebreus 1, versículo de número 4. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu serei seu pai, e ele me será filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho, ele diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungiu-te com óleo de alegria. E também diz, no princípio, Senhor, firmaste os céus, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos um estrado para os seus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Depois, Deus também deu testemunho dela,
por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Até aqui, palavra do Senhor. Curva a vossa cabeça. Pai eterno, soberano Deus, Yahvé, Deus sobre tudo e sobre todos, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, Senhor, abertos, ó Deus, para que a Tua palavra, Senhor, encontre morada em nossos corações. Espírito Santo, manifesta a Tua graça, a presença poderosa e calorosa. Faz com que, Senhor, possamos sair dessa oportunidade nessa manhã, edificados, construídos espiritualmente pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Amém. Graças a Deus. Na primeira fase que nós vimos a semana passada, nós vimos que o autor de Hebreus estava com o propósito de mostrar a superioridade de Jesus com relação aos profetas, aos patriarcas. Lembra do texto? É o versículo de 1 ao 3, onde ele diz, olha, outrora Deus falou através dos profetas, mas hoje Deus nos fala através do Filho. E ele começa a falar do Filho, mostrando que o Filho era superior a Moisés, a Davi, a Jeremias, a Isaías, a todos os profetas do Antigo Testamento. Ele exalta Jesus acima deles. E hoje, na continuidade, nós percebemos que o escritor de Hebreus tinha também essa preocupação de colocar Jesus um patamar superior a de quem? Aos dos anjos. E é lógico, amados, se o escritor de Hebreus escreveu com este propósito, é porque a igreja, composta pelos judeus, a igreja dos hebreus convertidos, estava tendo algum desvio com relação à questão dos anjos. Estava havendo alguma atenção demasiada para com os anjos, ao ponto talvez de haver algum tipo de adoração, ou não chegaria tanto, mas de um respeito demasiado, colocando os anjos em um patamar igual a de Jesus. Então o escritor de Hebreus faz questão, e é isso que nós vamos estudar hoje, de mostrar a supremacia de Cristo com relação aos anjos. E então ele vai fazendo várias citações, na verdade ele faz 7 citações, e toda vez que a gente encontra na Bíblia 7, esse número 7 é o número da plenitude, da completude das coisas. É muito importante quando você encontra 7 referências, porque é uma atenção que nós devemos ter maior, porque há uma mensagem muito importante. E aqui o escritor de Hebreus faz questão de apontar 7 citações acerca da supremacia do nosso Senhor Jesus com relação aos anjos. E não é de se admirar, que eles tinham alguma admiração, talvez demasiada, com os anjos, porque já hoje, em nosso século 21, existem igrejas que dão uma atenção demasiada aos anjos, ao ponto de quase adorar anjos. Aqui em Ribeirão Preto mesmo, eu não sei se ainda existe essa igreja, eu não vou citar o nome dela, mas é uma igreja tipo neopentecostal, que tinha ali no centro da cidade, aonde ali tudo é anjo. Eles esperam a mensagem do anjo, o anjo Gabriel falou, o anjo isso, o anjo aquilo, profecia do anjo, e chega a ser quase que um culto aos anjos. Essa igreja tem a sua sede lá em Belo Horizonte. Chegou até a ter programa de televisão, não sei hoje se ainda tem. Era uma igreja que estava completamente desviada do foco principal, que é Jesus Cristo. E por que esse desvio, amados? Por que o judeu tinha esse apreço pelos anjos? Porque a palavra de Deus traz várias citações de que os anjos eram mensageiros de Deus e que os anjos entregaram a lei de Deus para Moisés. Não de forma literal dizendo que entregou para Moisés, mas está lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo de número 19. Este apontamento, e aqui também em Hebreus nós vamos ver, onde diz que os anjos promulgou a lei. E os teólogos acreditam que faz sentido, porque Deus, em pessoa, não entregaria lá no monte para Moisés a lei. Deus não poderia estar ali pessoalmente diante de Moisés, não é? Vocês lembram daquele texto em que Moisés, de forma muito ousada, queria ver Deus? E Deus falou assim, olha, Moisés, você não pode me ver. Ninguém pode me ver e continuar vivo.
mas eu vou passar e você vai ficar entre as fendas e você vai ver as minhas costas. Lembra dessa passagem muito interessante? Nós já citamos elas aqui em alguns cultos, não é? Então, de forma alguma, Deus poderia estar de forma presencial ali naquele monte e entregar as tábuas da lei a Moisés. Então, acredita-se que essa transmissão foi feita pelos anjos. Os anjos entregaram a tábua, que segundo a Bíblia diz que foi escrita com o dedo de Deus, que é simbólico também, não é? Mas que foi dado por Deus. Então, os anjos começam a ter uma atuação no Velho Testamento e também no Novo, importante porque eles são mensageiros de Deus, mas tão perigosos porque chega a confundir talvez o coração das pessoas. O próprio apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, quando ele está tendo aquelas revelações fantásticas do Apocalipse, diz o texto que ele se curva em adoração a um anjo. E o anjo imediatamente o repreende e fala: não, levante-se, porque eu sou conservo teu. Então é tamanha revelação, o impacto do sobrenatural, que as pessoas podem se confundir e começar a adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. E nesse intuito, então, o escritor de Hebreus começa a mostrar para a gente essa supremacia de Cristo com relação aos anjos. E eu quero também, com duas perguntas, entendermos todo este contexto. A primeira pergunta que nós vamos caminhar e o texto vai nos responder é: por que o Filho é superior aos anjos? Por que o Filho é superior aos anjos? E esse é o principal assunto aqui, que o escritor de Hebreus começa a mostrar-nos o porquê. Em primeiro lugar, Jesus, o Filho, é superior aos anjos porque ele tem um nome que é superior. Versículo de número 4, que nós lemos, diz assim: tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai, e ele será o meu filho. Jesus é superior aos anjos porque a sua pessoa, o seu nome, é superior aos anjos em todas as instâncias. Os anjos são os mensageiros de Deus, mas Jesus é a própria mensagem que o anjo levou. Os anjos são criados por Deus e Jesus é o criador dos anjos. Quando Jesus aqui nesse texto, a Bíblia nos apresenta Jesus como o Filho, às vezes nós entendemos isso como uma citação normal e às vezes tentamos até nos colocar na mesma posição. Ah, mas a Bíblia também não diz que nós somos filhos de Deus? Sim, a Bíblia fala, só que nós precisamos entender esse contexto. Nós somos filhos adotados. Pela graça de Deus, o Senhor nos deu o direito de se tornar filhos de Deus. Mas quando está falando de Jesus, diz que ele é o Filho de Deus. Isso tem uma diferença enorme, amados, ao ponto de que Jesus, muitas vezes quando falava para os judeus, os religiosos da época, que ele era o Filho de Deus, pode ler todos os evangelhos, eram os momentos em que a ira acendia no coração deles, e eles pegavam em pedra para jogar em Jesus. Por quê? Porque o povo judeu entendia perfeitamente quando Jesus se colocava como filho, porque Jesus estava dizendo: eu tenho a mesma natureza do Pai, eu tenho a mesma substância de Deus, eu sou Deus de Deus, eu sou o Filho. Então o povo judeu, consciente desse aspecto, dessa colocação de filho, se irava, porque não acreditava que Jesus Cristo pudesse ser o Deus encarnado. Portanto, Jesus, ele é o Deus encarnado, superior aos anjos, porque a sua essência é superior. Jesus Cristo é Deus conosco. Só ele é o Filho de Deus, na sua essência da palavra. E nós somos seres que Deus, pela sua graça, nos trouxe a filiação. Segunda coisa, porque o Filho é superior aos anjos, porque ele tem uma natureza superior. Olha que interessante.
Diz lá no versículo de número 6, e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, ele diz, todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Por que Jesus é superior aos anjos? Porque ele tem uma natureza superior à dos anjos. Olha que coisa interessante que a gente passa muitas vezes despercebido. No livro de João, quando fala a respeito de Jesus, diz que Jesus é o unigênito de Deus. Amém? Quem já leu João? Do unigênito de Deus. O que é o unigênito? O único. O Filho único, unigênito. Mas agora, depois da obra consumada de Jesus, que é a obra da cruz e a sua ressurreição e ascensão, o livro de Hebreus traz de uma forma exclusiva a colocação de que ele é o primogênito. O primogênito. Por quê? Porque agora ele é o primeiro. Primeiro do quê? De muitos que virão. Pois todos nós fomos trazidos à família de Deus, enxertados na videira verdadeira, mas Jesus é o primeiro. Mas nós somos aqueles que damos continuidade a essa filiação pela graça de Deus. Portanto, ele é o primeiro de muitos que foram alcançados pela sua morte e ressurreição. E depois, então, esse texto que se encontra em Deuteronômio 32, 43, é uma ordem muito clara, e os anjos o adorem. O inverso não é possível. Jesus não pode adorar os anjos, mas os anjos devem adorar a Deus. E esse fato dos anjos adorarem a Deus, você vai encontrar por toda a Bíblia. Em Apocalipse está recheado de textos em que mostra os anjos prostrados adorando o Senhor. Nós cantamos aqui há pouco, não é? Que os anjos colocam a coroa no rei, que os anjos glorificam o rei. Mas eu achei uma coisa muito interessante aqui, abrindo um parênteses nesse texto. No meu rodapé da minha Bíblia, dá aqui esse texto, onde diz que todos os anjos de Deus o adorem, está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 33 e 36. Mas aí eu fui procurar na Bíblia e não encontrei esse texto. Aí eu procurei em outra versão e também não encontrei esse texto. Eu falei assim, nossa, mas alguém errou aqui. E aí fui pesquisar para saber. Olha que coisa interessante. Esse texto, ele não se encontra nos escritos hebreus. Por talvez um erro de cópia, alguma coisa que aconteceu, esse texto não se encontra nos escritos hebreus. Mas ele encontra na tradução da Septuaginta. Para quem não sabe, a Septuaginta é a tradução que foi feita do hebraico para o grego. E aí então ficou aquela dúvida, será que esse texto é realmente original ou não? Mas aí, pela graça de Deus, foi achado há muito tempo já atrás, não tanto tempo assim, os pergaminhos do Mar Morto. Quem já ouviu falar desses pergaminhos que foram encontrados? O Flávio, com certeza, o nosso professor de geografia bíblica. E nos pergaminhos do Mar Morto encontra-se exatamente esse mesmo texto, onde diz em Deuteronômio que os anjos devem adorar a Deus. Por que eu estou trazendo esse detalhe para você? Às vezes você pega a sua Bíblia e fala assim, será? Será que realmente é a palavra de Deus? Será que é confiável? Quem será que escreveu? Quais foram os caminhos até essa Bíblia chegar a mim? E são caminhos extraordinários, sobrenaturais, onde Deus zelou por essa literatura, ao ponto de haver confirmações sólidas da sua autenticidade, até mesmo em pergaminhos que datam aí de 1000 antes de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E está lá nos originais encontrados nas cavernas do Mar Morto. Portanto, os anjos devem adorar a Jesus, porque Ele é o Senhor. Jesus é superior aos anjos, porque a sua natureza é superior. Terceiro lugar, por que Jesus é superior? Porque a sua posição com relação aos anjos também é superior. Olha o que diz os versículos de número 8. Mas a respeito do Filho diz, deixa eu ler o 7 também. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos
clarões reluzentes, ou tochas reluzentes, como algumas traduções, mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aleluia. Com relação aos anjos, Deus está dizendo, os anjos são como um vento, como labareda de fogo, são instrumentos que Deus usa para levar, para tirar, para conduzir. E o fogo compara-se a juízos que muitas vezes os anjos são encarregados de levar uma mensagem de juízo, porque eles são mensageiros. Mas a respeito do Filho, ele ocupa uma posição superior. Por quê? Porque ele está em um trono. O trono fala de um reino e fala de um governo. A posição de Jesus é a posição de um rei. É uma posição completamente de domínio sobre tudo e sobre todos. Olha o detalhe do texto, diz que este trono, ele permanece para sempre. Ele permanece para sempre. Que bom ouvir isso, amados, em meio a um mundo que nós vivemos, de tirania governamental, de loucos que estão diante do poder, que fazem de tudo para alcançar o poder, matando, abusando, cometendo loucuras. Mas um dia esses reinos caem. Um dia esses homens são destronados, como toda a história já mostrou. Um dia chega o fim destes homens que se acham deuses. Mas a respeito do Senhor Jesus, o seu trono permanece para sempre. Aleluia. Não tem quem o destrone. Não há poder maior que o dele. Não há autoridade maior que a dele. E ele diz que o seu cetro é um cetro de equidade. O que é um cetro? O cetro era um instrumento que o rei andava, como um cajado, que demonstrava o seu poder, o seu domínio, a sua autoridade. E está dizendo que no reino do nosso Senhor Jesus, o seu poder tem justiça. Não é um poder injusto, é um poder firmado na justiça. Aleluia! Jesus é maior que os anjos, porque ocupa uma posição superior à dos anjos. Em quarto lugar, a Bíblia nos diz que Jesus é maior com os anjos, porque ele também traz um exemplo superior a dos anjos. Versículo de número 9. Ele diz: amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungiu-te com óleo de alegria. Parte desse versículo diz respeito à humanidade de Cristo, que nós vamos ver depois em outros estudos do livro de Hebreus. Mas o seu exemplo, Jesus ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso que Jesus é chamado o Rei da Justiça. Eu fico muito confortável em ver na Bíblia essas declarações acerca de Jesus. Porque todos nós temos sede de justiça, sim ou não? Amém? Diz lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurado aqueles, né? Que têm desejo de justiça. Por quê? Não é justiça de se vingar de ninguém ou de matar ninguém, mas é de ver as coisas funcionando como deveriam funcionar. Justiça de ver que os poderosos e os ricos não ocupam um lugar diferente, em um lugar por causa da sua posição, do seu dinheiro. E quando se fala de Jesus Cristo, fala que Jesus Cristo traz em si essa justiça, porque Ele ama a justiça. Ele ama a justiça. Se tem um livro que defende a causa dos pobres e injustiçados, este livro é a Bíblia. Ande pela Bíblia e você encontrará inúmeros textos, onde o próprio Deus diz, olha, cuidado para não atacar de forma injusta, cuidado para não desfavorecer o injustiçado, cuidado com a causa das viúvas. Por quê? Porque Deus é um Deus de justiça. E pode ter certeza, meu irmão, você vai receber aquilo que você merece. Uau!
tremam se quiser, mas nós receberemos aquilo que merecemos. Se não fosse a graça de Deus, nós receberíamos o inferno. Mas pela sua graça e misericórdia, Deus vai nos conceder salvação para a sua igreja. Senhor Jesus é superior aos anjos. Em quinto lugar, porque Ele tem uma obra que é superior à dos anjos. E põe superior nisso. Versículo de número 10, e também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas, e eles serão trocados. Mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terá fim. Jesus não somente é coeterno com Deus, da mesma natureza, da mesma substância, mas a Bíblia diz que Ele também, com o Pai, é o Criador de todas as coisas. Conforme nós andamos pelas Escrituras, compreendemos o início de Gênesis, onde diz, o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A pluralidade do texto implica que havia ali um consenso de Deus com Deus, que é exatamente o verbo de Deus, que é Jesus, com o Criador, que é o Pai, com o Espírito, que formam a Trindade, que é o grande mistério. Ninguém nunca vai conseguir explicar de forma plena a Trindade de Deus, mas o fato é que o nosso Senhor Jesus tem uma obra que é superior à dos anjos. Ele é o Criador de todas as coisas. Nos primeiros versículos deste livro, nós vimos que além de ser Criador, Ele é aquele que sustenta todas as coisas que nós vimos no estudo passado. Ei, calma! Está acontecendo muita coisa sobre a terra, ainda vai acontecer muita coisa, mas ainda o Senhor é quem sustenta todas as coisas. É segundo a sua ordem que chegará esse dia, onde os céus serão enrolados como uma manta. E é fantástico o texto e ao mesmo tempo assombroso. Você imagina o céu sendo enrolado, né? Não de forma literal, mas de forma final. Mas diz o texto que eles serão trocados. Preste atenção no texto, amado, porque toda a Bíblia se completa. Diz no livro de Apocalipse que haverá novos céus e nova terra. Eles serão enrolados, mas não deixarão de ser, porque Deus vai trocar essa vestimenta que envelheceu. E hoje a ciência já comprova o que a Bíblia dizia há muito tempo. Outrora, amados, o pessoal achava, no tempo grego, que os astros celestiais eram eternos. Sabiam disso? Que o Sol era eterno e todos os astros eram eternos. Mas hoje, com o avanço da ciência, a ciência nunca trabalhou contra a Bíblia. Pelo contrário, cada descoberta aponta para o nosso Rei e Criador, Jesus Cristo. A ciência hoje já comprovou que há um processo de entropia, não é? A segunda lei da eletrodinâmica diz que toda energia liberada, essa energia não é mais trazida de volta, e há um desgaste em liberar energia, e todo o sistema está colapsando de forma natural. Porque haverá um tempo em que todo esse sistema nosso, visível hoje, será assim desfeito, e esperamos a promessa do nosso Senhor Jesus, de novos céus e nova terra. Bispo, por que você acredita que haverá novos céus e nova terra? Porque Jesus disse. Porque Jesus disse. Simples assim. O meu Senhor prometeu, e Ele vai cumprir todas as coisas. Amém? O que é necessário para você crer? A Bíblia contém mais de 150 profecias já cumpridas. O que é necessário para nós despertarmos a nossa confiança plena nas Escrituras Sagradas? Portanto, Jesus é superior aos anjos, porque a sua obra é superior. E em sexto e último lugar, o Filho é superior aos anjos, porque ele tem um destino superior aos dos anjos. Versículo
de número 12 em diante, ele diz: a qual dos anjos Deus alguma vez disse, nunca dirá, senta-se à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Essa citação está no livro de Salmos, Salmo 110, versículo de número 1. E por incrível que pareça, é uma das citações mais importantes do Novo Testamento. Por quê, bispo? Porque só no livro de Hebreus, esse texto é citado 13 vezes. Esse texto foi o texto que Jesus usou para calar a boca dos seus adversários em Mateus capítulo 22. E por incrível que pareça, diz que depois daquela discussão, ninguém mais ousou fazer pergunta para Jesus. Vocês lembram qual era a discussão? Jesus olhou para eles e falou assim: como vocês podem explicar? Davi escreveu o Salmo e ele disse: disse o meu Senhor ao meu Senhor. É esse texto. Disse o meu Senhor ao meu Senhor. E ele diz, como que Davi, ele pergunta assim, de quem o Messias será filho? Eles falam, filho de Davi. Aí então ele entra com essa pegada, né? Ele fala assim, como ele é filho se ele chama ele de Senhor? Mostrando que é a sua divindade. Portanto, meu querido, em último lugar, o destino do nosso rei é superior ao dos anjos, porque ele haverá de reinar e o seu domínio será perfeito. Todos os seus inimigos serão colocados diante dos seus pés, numa posição de vitória absoluta sobre tudo e sobre todos. Sobre tudo e sobre todos. Não há comparação, meu irmão. Não há comparação de anjos com o Senhor Jesus. Portanto, depois ele completa dizendo, não são os anjos, versículo de número 14, não são os anjos espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então aqui ele quase que sentenciam aqueles que por algum motivo estavam confundindo Jesus com anjo. Fala assim, os anjos são ministros, na verdade eles servem a Deus e também serve a igreja. E é isso que a gente vê no papel dos anjos em todas as escrituras. Os anjos levando mensagem, os anjos advertindo, os anjos indo, os anjos voltando, mas tudo debaixo da ordem de Deus. Tudo debaixo do comando do Senhor. Portanto, a superioridade de Cristo com relação aos anjos é estrondosa. Não tem que se comparar. Portanto, não confundam. Ainda que um anjo vos traga uma revelação maravilhosa, entenda que maravilhoso é quem mandou o anjo levar. Amém? Maravilhoso é o conteúdo da mensagem. Os anjos eram os mensageiros, mas o conteúdo da mensagem era o nosso Senhor Jesus Cristo, com sua obra vicária, com sua obra salvadora, com sua obra redentora. Em segundo lugar, agora sim, eu vou fazer uma outra pergunta e o texto vai nos responder. Por que é necessário prestarmos atenção à mensagem do Filho? Por que é necessário prestarmos atenção à mensagem do Filho? O livro de Hebreus, eu estou amando estudá-lo, porque ele é como uma pregação mesmo. Em quase todos os capítulos você encontra uma doutrina, você encontra teologia fundamentada, mas você sempre encontra depois uma advertência. É como se o pregador estivesse concluindo o seu sermão e então fizesse uma advertência aos hebreus. E agora nós temos uma advertência para a gente pensar. Por que devemos prestar atenção à mensagem do Filho? Capítulo 2, versículo de 1 ao 4. O texto vai nos responder. Por isso o quê? Preste atenção. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Por isso o quê? Por toda essa conjuntura que ele acabou de apresentar acerca da pessoa de Jesus. Ele é criador, ele é salvador, ele está acima, ele governa, ele reina, ele tem um reino, ele está num trono.
Ele fala, então, por isso tudo, nós temos que prestar maior atenção ao que temos ouvido. Por quê? Para que jamais nos desviemos. Por que nós temos que prestar atenção na mensagem do Filho, em primeiro lugar? Para que não nos desviemos. E os dados do Brasil acerca de pessoas desviadas do Evangelho de Jesus Cristo chega a ser assustador. Assustador. Segundo estatística, para cada um cristão, um crente, existe um desviado. Uma proporção, então, de 50%. Então, para cada um de você, era para ter mais um de você, do seu lado, que por algum motivo, já não está mais. Quais são os motivos que podem nos levar a afastar dos caminhos do Senhor? Na minha empresa eu tenho 60% de desviados. 60% das pessoas que trabalham comigo eram frequentadores, alguns chegaram a ser obreiros, alguns chegaram a ser pregadores da palavra, e estão afastados. É lógico que os motivos podem ser diversos, não é? Cada um pode encontrar uma explicação própria para um desapontamento, para um desencorajamento. Mas o que a Bíblia nos diz, e isso sim nós temos que atentar, ele diz, olha, nós temos que atentar com muita atenção à palavra de Deus para não nos desviarmos. E a palavra desviar aqui, no contexto grego, ela tem uma amplitude maior do que errar o caminho. Não é que você errou a direção. Desviar aqui é o sentido de um navio atracado num porto, amarrado num cais. Então, desviar é quando um navio, segundo a concepção deles, se solta do porto e fica à deriva. E é levado pelo vento, e é levado pelas ondas. Esse é o contexto de desvio nessa língua grega, que foi a língua da época, a língua colocada aqui. Portanto, na igreja, geralmente, a gente pode se confrontar com 3 tipos de pessoas: os que estão agarrados, amarrados em Jesus, firmes no porto. Nós podemos ter pessoas que estão completamente desamarradas, e já estão sendo conduzidas pelo vento, pela força do mar, e estão verdadeiramente à deriva. E também podemos ter, quem sabe eu esteja falando com algumas hoje aqui, que estão ainda atracadas no porto, mas as cordas já estão frouxas. As cordas já estão frouxas. Por que isso acontece? O texto nos diz. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Talvez esse seja um dos problemas mais comuns das pessoas que se desviam. Negligência. Negligência. O que é negligência? Negligência é não dar a atenção devida. Negligência é não dar o valor devido. É um descuidado. Negligência é o crente cansado. Conhece algum crente cansado? Estou cansado para ir no culto. Estou cansado de vigiar. Deixa a vida me levar. Vou vivendo a vida. É um crente cansado. Estou cansado de estudar, estou cansado de ir na igreja, estou cansado de me policiar, eu estou cansado de corrigir os meus filhos, eu estou cansado.
Quando a negligência começa a tomar o coração nosso, amado, e nós não damos o valor devido às coisas espirituais, começa um processo de desvio. O diabo não põe revólver na cabeça de ninguém, gente. Ou põe? O diabo foi lá em casa, pôs um revólver em mim e falou assim: para de ir na igreja, senão eu te mato. Não tem isso. Principalmente num Brasil livre, ainda, com a graça de Deus, que podemos ir e vir, não é? Adorar o Senhor. Mas tudo começa com negligência. Tudo começa quando deixamos de ouvir as advertências. E essa é a conclusão do sermão, é uma advertência. O que é uma advertência? É um alerta acerca de perigo. Por que nós não podemos dar um volante do nosso carro para uma criança de 3, 4 anos de idade? Não, mas ele sabe dirigir. Pode saber dirigir. Se ele tiver 3, 4 anos de idade, se der o volante do seu carro para ele, inevitavelmente ele vai ter um acidente. Sabe por quê, amados? Porque a criança não mensura o perigo. A criança não tem ainda essa maturidade. Ela anda na beirada de um precipício. É a gente que tem que puxar. É a gente que tem que dizer, não, até aqui. Quando vai de férias para o mar, não é assim? Nós que tem que ficar ali, só até na canela. A Manu ficava só até na canela. Mas ficava o tempo todo também, não saía da água. As crianças não têm noção do perigo. E nós, os cristãos, se não ouvirmos as advertências de Deus, para entendermos os perigos, nós corremos o risco de sermos enganados sutilmente. E começa um processo de desvio. Ele não é acontecimento instantâneo. Ninguém deixa de servir o Senhor do dia para a noite. A partir de amanhã não vou mais na igreja. É raro acontecer isso, só se for uma coisa fora do comum. Mas é devagar. É devagar. É devagar. Cuidado com a negligência. Segunda coisa, por que eu tenho que me atentar com muita atenção às palavras de Jesus? Segundo lugar, porque haverá uma punição, haverá um juízo. É muito bom falarmos da graça de Deus, e ela é verdadeira, ela é maravilhosa. A graça é o motivo de estarmos aqui. A graça é o motivo de herdarmos as promessas de Deus. Mas nós não podemos deixar de alertar a igreja, conforme o escritor de Hebreus alertou. Ele disse, olha, se pelo ministério dos anjos, aqui ele confirma que os anjos tinham várias funções, entre elas levar a mensagem. Se a mensagem que os anjos levaram, que era a mensagem da lei do Antigo Testamento, houve punição para os rebeldes, então ele diz, quanto mais agora que estamos diante da palavra do próprio Senhor Jesus. Sabe, amados, eu tenho que te dizer isso. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Por quê, bispo? Porque Jesus quer que as pessoas vá para o inferno? Não! Ele veio exatamente para o contrário. Diz a palavra de Deus que nós já estávamos condenados. Na verdade, todos nós estávamos condenados. O que Jesus fez é querer nos tirar da condenação. O que Jesus faz constantemente é estender a mão e falar, vem, eu quero te tirar daí. Mas Ele também precisa dizer que existe e existirá um julgamento final. E que todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Isso é importante você saber. Em terceiro e último lugar, por que nós temos que atentar, ainda com muita atenção, à mensagem de Jesus? É porque ela já teve todas as confirmações necessárias para que você saia do seu estado de morte para a vida que há em Cristo Jesus. Quais foram os seus estágios de confirmação? O texto diz, Jesus anunciou, Jesus já disse o caminho, Jesus já pregou, Jesus já ministrou. Depois nós temos a segunda testemunha, que foram os apóstolos, aqueles que ouviram.
E depois nós temos uma terceira testemunha. E diz no Antigo Testamento que toda palavra confirmada por 3 testemunhas se torna verdadeira. A terceira testemunha, diz o texto, que foi a confirmação de Deus com sinais, maravilhas e prodígios. O que a igreja está esperando? O que nós estamos esperando? Para nos firmarmos cada vez mais no Senhor e não sermos negligentes e desapercebidos. Quantos sinais precisamos mais? Eu estava conversando com uma pessoa que não crê em Deus, e entre vários assuntos que nós tratamos ali, eu disse: o que você pensa de Jesus? Quem foi ele? Um louco? Ou ele era o que ele dizia ser? Porque nunca houve e jamais haverá alguém como ele. Ele é o divisor de águas. Ele é aquele que traçou a história e dividiu a história da humanidade. É aquele que veio e mudou todo o contexto de mundo. Mas além disso, ele andou sobre as águas. Além disso, ele falou com o vento e com a tempestade: aquieta-te, e o vento se aquietou. Além disso, ele ressuscitou ao terceiro dia e foi testemunha de várias pessoas, não foram só os apóstolos que o viram. Mais de 400 pessoas do Antigo Testamento testemunharam que Jesus Cristo voltou à vida. Ele ressurgiu dos mortos. E então eu perguntei para essa pessoa: o que você vai fazer com esse Jesus? Que sinais nós precisamos mais para alicerçarmos a nossa fé e ancorarmos o nosso barco na pessoa do Senhor Jesus? Que sinais nós precisamos mais? Deixa eu te dizer, não haverá mais sinais. Já está fechado o cânon. Não virá mais anjos anunciar um outro evangelho. O que foi revelado está aqui. Nos últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Está tudo registrado para mim e você atentarmos para as palavras de Jesus. Portanto, meu querido, se nós desprezarmos tamanha salvação, não há solução para nenhum de nós. Mas graças a Deus que eu creio que nós somos daqueles que estamos agarrados, atracados no porto seguro que é Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Eu não largo desse Jesus. Eu não largo dele por nada neste mundo. Vamos ficar de pé no nome do Senhor. Portanto, o escritor de Hebreus conclui este capítulo dizendo que Jesus é superior aos anjos e que nós temos que atentarmos para este evangelho de Jesus. Gostaria de orar com você, meu querido. Quem sabe você ama Jesus de verdade e não há falsidade nesse amor, mas tantas coisas podem estar acontecendo na sua vida que você ainda tem dúvidas acerca, você vacila na sua fé, você talvez esteja ponderando o que você tem que abrir mão, o que você tem que perder por este reino e por este Senhor. Quanto a isso, eu não posso mentir para você. Sabe o que você tem que perder para alcançar o reino e Jesus Cristo? Tudo. Tudo. É a parábola que Jesus disse, da pérola preciosa. Um colecionador que encontrou uma pérola de maior valor, foi e vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola. Jesus é a pérola de maior valor. Se você se agarrar em qualquer coisa nessa vida que não seja o Senhor Jesus em primeiro lugar, você corre um sério risco de perder Ele e também as coisas. Mas se você escolher Jesus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É uma matemática maravilhosa, sem força, sem insistência. O fato de termos o Senhor como verdadeira pérola em nossas vidas, faz com que
toda a nossa vida seja agraciada por Ele. A sua casa, a sua família, os seus negócios, os seus relacionamentos. Deus vai cuidar de todas as coisas. Eu creio nisso, eu vivo isso, eu experimentei isso. As bênçãos do Senhor te alcançarão. Você não precisa correr atrás delas. Você só precisa de desejar a pérola preciosa. Senhor Jesus, mais uma vez eu oro juntamente com a tua igreja. Diante de uma revelação tamanha, da supremacia de Cristo diante dos anjos, dos profetas, dos patriarcas, diante da revelação do domínio, do reino, da posição suprema de autoridade e de domínio, Senhor, eu me rendo a Ti, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu rendo a minha vida, eu rendo os meus maiores desejos, eu rendo as minhas maiores ambições. Eu quero que essa pérola seja minha. Eu quero, Senhor, que a plenitude da Tua presença complete todas as áreas da minha vida, todas elas. E eu sei que Tu, Senhor, és o único capaz de me completar, de dar sentido à minha vida, de dar alegria ao meu viver. Eu me prostro diante de Ti, Senhor, em espírito nessa hora, diante do Rei, diante do Rei Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa rendição nessa oportunidade. Aleluia. É como eu pudesse imaginar agora um trono. Eu não estou vendo o trono e nem estou tendo nenhuma visão. Eu só estou imaginando o meu Senhor em posição de autoridade maior e suprema. E eu tendo a oportunidade de me curvar diante dEle. Ah, que dia maravilhoso será esse. E o Senhor promete que estaremos com Ele. Estaremos com Ele para todo sempre. Para todo sempre. E eu me firmo nas Tuas promessas, Jesus. Porque tê-lo, Senhor, de forma incompleta hoje, já é a minha maior alegria. Imagino eu o que é ter o Senhor de forma plena, em um mundo pleno e eterno, no qual o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Aleluia. Glória ao Senhor. Erga a tua mão para o céu, meu irmão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a vida daquele que crê. Amém e amém. Deus te abençoe. Que você tenha um bom domingo.